Por que Jesus teve que se encontrar com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Alguns lugares na Terra parecem sobrenaturais, como se estivessem próximos ao céu, e o Monte da Transfiguração é um deles. É como se a linha entre nosso mundo e o divino desaparecesse por um curto tempo. Este é um dos eventos mais místicos no Novo Testamento. Imaginem isso. 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, são levados a uma montanha por Jesus. Eles não estão certos do que os espera no topo, mas ao chegar, testemunham uma visão além da imaginação. Jesus, o homem que conheciam, de repente se torna radiante, brilhando como o sol. Como se isso não fosse surpreendente o suficiente, 2 grandes figuras do passado, Moisés e Elias, aparecem ao seu lado, conversando com ele como velhos amigos. Ele foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz, conforme o relato em Mateus capítulo 17 e Marcos 9. Mas e se eu te dissesse que esta montanha guarda segredos não apenas para Pedro, Tiago e João, mas para todos nós? Antes de entrar nesse tema tão importante, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe seu like. É muito importante para que ele alcance mais pessoas. Jesus não era mais o humilde mestre ou curador a que estavam acostumados. Ele brilhava com uma divindade radiante, como se o próprio céu tivesse se rompido, mostrando sua glória ali naquela montanha. Moisés e Elias eram figuras que viveram séculos antes, e ainda assim lá estavam, conversando com Jesus como se fossem velhos amigos. Isso foi um sinal poderoso de que Jesus estava intimamente conectado com a grande história e as profecias de Israel. E tão repentinamente quanto tudo começou, terminou. A nuvem se levantou, Moisés e Elias se foram, e Jesus voltou à sua aparência normal. No entanto, os discípulos nunca esqueceriam aquele dia. Tinham visto um lampejo da verdadeira glória de Jesus, uma pista de quem realmente era o Filho de Deus. Ao descerem da montanha, um pouco atordoados e sobrecarregados, Jesus deu-lhes ordens estritas para não contarem a ninguém o que tinham visto, até depois de sua ressurreição. Eles obedeceram, mas ficaram com perguntas ardentes em seus corações, refletindo sobre o que a visão realmente significava e o que a referência de Jesus à sua ressurreição implicava. Pedro, sempre impulsivo, interveio. Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 abrigos. Um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Talvez em sua emoção, Pedro quisesse preservar esse momento, criando um lembrete permanente dessa Assembleia Divina, mas o principal ainda estava por vir. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Mateus 17:5. A voz do céu lembra outro momento, o batismo de Jesus, onde uma proclamação semelhante foi feita. Essa afirmação não deixa dúvidas sobre a identidade e missão de Jesus. Moisés era um humilde pastor escolhido por Deus para liderar os israelitas para fora do cativeiro no Egito. No entanto, como todos os seres humanos, Moisés não estava imune à morte. Apesar de seu papel fundamental e sua relação próxima com Deus, ele não pôde entrar na Terra Prometida devido a uma desobediência anterior. No livro de Deuteronômio está escrito: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Deuteronômio capítulo 34, versos 5 e 6. Embora a jornada terrena de Moisés tenha chegado ao fim, sua história não terminou ali. Avançando centenas de anos, encontramos Jesus, a encarnação do amor e da salvação de Deus. Enquanto Moisés representava a lei dada por Deus, Jesus incorporava a graça e a verdade. A transfiguração une o antigo e o novo, a lei e a graça.
A aparição de Moisés ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração significava a continuidade do plano de salvação de Deus. Elias foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Viveu em uma época em que Israel se afastou do verdadeiro Deus e adorou ídolos, especialmente sob o reinado do malévolo rei Acabe e sua esposa Jezabel. A missão de Elias era chamar o povo de Israel de volta a Deus. Mas afinal, o que é a transfiguração? O que poderia significar e por que aqui e agora? O Monte da Transfiguração não trata apenas de uma mudança na aparência. É um testemunho profundo da natureza divina de Jesus e de seu lugar único na grande história da relação de Deus com a humanidade. A Transfiguração foi um breve momento em que Jesus mostrou seu lado divino, demonstrou estar conectado a Deus e continuou o trabalho de líderes passados como Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, foi como um sinal que confirmava suas crenças e lhes dava uma prévia de coisas maravilhosas no futuro. A importância do Monte da Transfiguração na Bíblia reside no fato de que as montanhas não são apenas grandes colinas ou lugares rochosos. São locais especiais onde ocorrem eventos realmente importantes e transformadores. Devido à sua altura, parece que estão mais próximas do céu e, de alguma forma, mais próximas de Deus. Considere Moisés e o Monte Sinai, por exemplo. Foi nessa montanha que Moisés encontrou Deus e recebeu os 10 mandamentos, leis que moldariam o moral e espiritual dos israelitas por gerações. A montanha se tornou o ponto de encontro entre o divino e o mortal. Avançando rapidamente para o Novo Testamento, a transfiguração de Jesus, onde os discípulos viram Moisés e Elias aparecendo e falando com Jesus, não foi apenas uma demonstração de majestade divina, mas um momento significativo. O que representa o Monte da Transfiguração? Em primeiro lugar, é uma confirmação divina. A voz do céu confirma a identidade de Jesus como o Filho de Deus e enfatiza a importância de seus ensinamentos. Em segundo lugar, um local de revelação. Assim como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, o Monte da Transfiguração torna-se um lugar onde os discípulos recebem uma compreensão mais profunda da natureza e missão de Jesus. Em terceiro lugar, continuidade. A presença de Moisés e Elias mostra a conexão entre o Antigo Testamento e a missão de Jesus, implicando que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Por meio do Monte da Transfiguração, este Messias seria o sacrifício supremo, levando os pecados do mundo e fechando a lacuna que separava a humanidade de seu Criador. Na Transfiguração, Jesus mostrou a Pedro, Tiago e João um lampejo de quão glorioso ele era antes de nascer como humano e como seria depois. Este evento também pode ser a referência de Jesus quando mencionou anteriormente que alguns de seus amigos o veriam em sua forma real antes de morrer. Mateus 16, 28. A Bíblia não oferece um relato detalhado da conversa entre Jesus, Moisés e Elias nesse evento. No entanto, sabemos pelo relato de Lucas que eles apareceram em esplendor glorioso, falando com Jesus sobre sua partida que estava prestes a cumprir em Jerusalém. Em termos simples, a transfiguração é um momento de conexão. Ela une as histórias e profecias do Antigo Testamento com a revelação do novo de Jesus como o Messias. O passado e o presente convergem nesta montanha, revelando Jesus como um ponto de conexão entre eles. Isso sugere que discutiram a missão que Jesus estava prestes a completar em Jerusalém, seu sofrimento iminente, sua morte e ressurreição. O sofrimento futuro de Jesus após o espetacular evento na montanha, onde ele foi transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, revelando sua glória divina e conversando com Moisés e Elias, marcou o início de um período em que Jesus começou a falar mais abertamente sobre seu iminente sofrimento, morte e ressurreição. A transfiguração não foi apenas um momento de glória, mas uma preparação e afirmação para o que estava por vir.
A partir desse momento, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A transfiguração foi como uma visão momentânea da vitória antes de entrar na batalha mais difícil. Ela reafirmou quem era Jesus e o que ele se propôs a alcançar: a salvação da humanidade. Jesus é a resposta para o maior problema da humanidade: o cumprimento de antigas promessas, profecias e leis. Por meio dele, a salvação se tornou possível e o amor de Deus se tornou conhecido em sua forma mais completa. Ao cumprir as antigas promessas, profecias e leis, Jesus alcançou o objetivo final da lei: levar a humanidade a uma relação próxima de Deus. Em outras palavras, Jesus não descartou a lei, ele a viveu, amou e cumpriu. Nele, as sombras da lei encontraram sua substância e as profecias antigas encontraram sua resposta. Jesus, cumprindo as profecias, representa a promessa atemporal de Deus e seu plano para a redenção. O Antigo Testamento, uma crônica dos israelitas, está recheado de profecias sobre um Messias vindouro. Essas profecias ao longo dos séculos são como pontos em um quadro. A vida de Jesus, detalhada no Novo Testamento, conecta esses pontos, formando uma imagem completa que mostra o plano de Deus para salvar a humanidade, centenas de anos antes de Jesus. Na profecia de Isaías, um nascimento de uma virgem foi predito muito antes de acontecer. Isaías falou sobre como o Messias sofreria em palavras muito claras e emocionantes, em Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossos pecados. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e por sua ferida fomos curados. Isso não foi apenas um milagre, foi uma revelação, uma promessa do que está por vir em um mundo transformado, onde o Salvador reinará em uma glória radiante. Este evento não trata apenas de uma transformação gloriosa. A presença de Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, foi simbólica. Ilustrou que Jesus era a culminação de tudo o que havia sido profetizado e antecipado. A voz do céu não apenas afirmou a identidade de Jesus, mas nos deu uma diretriz: ouvi-lo. Em um mundo cheio de vozes e distrações, a transfiguração nos ensina a priorizar os ensinamentos e palavras de Jesus. Ele é a palavra viva, a fonte definitiva de verdade e sabedoria. Ao seguir esse chamado, nos alinhamos com o propósito divino e a verdade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe.